Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Aqueronta Movebo. Eu sou Augusto Luiz, aqui falamos de psicanálise e coisas mais. Pesquise, busque as informações, pergunte, experimente, saiba um pouco da trajetória. Questione outros pacientes sobre os procedimentos. Ao experienciar, certifique-se de que o psicanalista não está tentando preencher a sua subjetividade com a subjetividade dele. Ou seja, tentando impor para você, o paciente, os valores morais dele, as concepções de vida dele, as experiências de vida que ele teve e como ele lidou ou lidaria com isso se fosse você, etc. Uma psicoterapia pode até pensar em modificar certos comportamentos seus, questionar mudanças, práticas, hábitos, etc. Uma psicanálise, jamais. Isso não diz o que é melhor ou pior. Isso só diz o que é e o que não é, quem é e quem não é. No final das contas, o que importa é você, paciente, ter seus problemas solucionados, de alguma maneira, para que você possa viver a sua vida com dignidade. Porém, os riscos são reduzidos quando você se submete a um procedimento embasado na ética profissional com os fundamentos teóricos e técnicos respeitados. Bom, antes de começar propriamente o episódio de hoje, gostaria de fazer um pequeno esclarecimento aqui para vocês. Como eu comentei no primeiro episódio aqui do podcast, conforme o podcast fosse tomando forma, fosse desenvolvendo, criando a estrutura que iria se dar na construção desse podcast em torno das temáticas, das séries de temas, de episódios, etc., a gente iria encontrando a maneira mais adequada de fazer os episódios. Estava numa programação de fazer o podcast semanalmente, contudo, todavia, diante de algumas temáticas que eu estou me propondo a trazer aqui no podcast, a dinâmica para a elaboração dos episódios estava sendo um pouco prejudicada no espaço de tempo. Com isso, eu resolvi mudar a programação do podcast para quinzenal. Assim eu consigo fazer, em média, 2 episódios por mês, sendo que um episódio a gente vai estar trabalhando a programação da temática de formação, né, que faz parte do meu estudo, do meu questionamento a respeito da formação em psicanálise. E o outro episódio do mês, a gente vai trazendo outras temáticas, outros programas, como Diário de Bordo, Psicanálise Mais, entre outros episódios, como é o caso do episódio de hoje, uma nova série também que a gente vai estar iniciando aqui, que eventualmente também vou estar trazendo para vocês. Mas vamos lá, de fato, ao episódio de hoje. O episódio de hoje ele faz parte de uma nova série que estaremos lançando aqui no nosso podcast, chamada Psicanarte, que seria aí um neologismo não inédito, não autoral, também já ouvi essa palavra por aí. Contudo, uma outra palavra que eu havia inventado teria ficado muito grande, recebi algumas recomendações de alteração, então alteramos para isso aqui, que seria basicamente a junção aí de psicanálise e arte, ou psique, psicologia, enfim, tudo que diz respeito aí um pouco à psique, né? E à arte, no sentido em que a gente pode estar utilizando a arte de alguma maneira, em suas diversas manifestações, para estarmos pensando e discutindo, né, assuntos relacionados a os temas de saúde mental, vamos dizer assim, e também da formação, da atuação profissional, né, do terapeuta. Também vou chamar dessa forma nesse primeiro momento para servir de uma maneira geral. Eu sei que o podcast ele se trata prioritariamente de psicanálise. Eu me proponho a ser psicanalista, a estudar psicanálise, a estar pertencendo a grupos de psicanálise, mas eu acho que essa discussão, quando ela é levada ao público, não podemos tratá-la como se fosse única, nem como se fosse a melhor, nem como se fosse a pior.
Então, por isso, quando eu trato da maioria dos assuntos aqui que dizem respeito à saúde mental como um todo, eu procuro trazer a partir dessa perspectiva de abrangência, onde a gente possa encontrar um ponto de diálogo e que esse diálogo seja feito também com base em uma discussão crítica. Crítica no sentido de que a gente possa continuar elaborando estas áreas do conhecimento, para que a gente consiga aprimorar, tanto no âmbito teórico quanto no âmbito prático, técnico, né? Para que a gente consiga chegar às pessoas de uma maneira mais eficaz em todos os sentidos. E por isso, eu não vou me restringir a trazer coisas aqui, principalmente nessa série, mas num podcast como um todo, que se relacione exclusivamente com psicanálise. Eu vou estar pontuando, assim como a proposta da outra série aqui do podcast, né, Psicanálise e Mais, não é restringir a psicanalistas, para que a gente mantenha sempre essa porta, essa janela entreaberta, né, ou aberta, ou escancarada, para que a gente tenha esse diálogo, essa comunicação, essa crítica, autocrítica, e continue aí elaborando o campo, né, como um todo. Não só da psicanálise, mas da saúde mental como um todo. Bom, para esse primeiro episódio, vou trazer... Primeiro episódio dessa série, claro, né? Vou trazer uma série que eu encontrei nas últimas semanas. Com muita curiosidade assisti e fiz várias conexões com diversas situações que eu tenho me deparado, tanto no estudo quanto no convívio, né? Principalmente no convívio com outros profissionais da saúde mental. E de antemão, esse episódio muito provavelmente pode conter um pouco de spoiler, mas, claro, vou me conter na medida do possível para deixar um limiar aí entre o que eu vou falar a respeito da série, gere mais curiosidade para que vocês assistam a série do que fiquem sabendo de fato como é a série, o que é que acontece na série como um todo. Mas certamente também terá algumas polêmicas a respeito do que a gente vai falar aqui do campo de atuação profissional dos terapeutas, vou chamar dessa forma, né? Porque aqui não vai se restringir especificamente aos psicanalistas. A série que a gente vai comentar aqui, ela se chama, em português, O Psiquiatra ao Lado. É uma série originalmente, né, com o nome The Shrink Next Door, em inglês. Vocês já devem presumir que é uma série estadunidense. Uma minissérie, na verdade, que foi disponibilizada na Apple TV Plus em 2021, em meados de dezembro de 2021. E ela foi feita baseada em um podcast, o podcast homônimo da Bloomberg, um podcast que trouxe à tona essa situação, essa circunstância, em meados de 2019. Então vamos lá. Nesse primeiro momento do episódio, eu vou falar um pouco sobre a série, sobre as minhas impressões, sobre as sinopses da série, etc. No segundo momento, a gente vai tratar a respeito das relações, das implicações que tem com o campo, que os conteúdos trazidos na série têm com o campo. Primeiramente, essa série ela é baseada em fatos reais. Para algumas pessoas que, de certa forma, têm um gosto semelhante com o meu nesse quesito, eu sou fissurado em séries, filmes, livros, etc., que sejam baseados em fatos reais, porque eu sei o que aquilo ali aconteceu e posso ter um parâmetro a partir daquilo ali, né? Tirar reflexões, etc., a partir das circunstâncias apresentadas. Eu sou extremamente curioso, extremamente fã. Se fosse para dizer assim, qual é o meu gênero preferido de cinema, de filme, etc., eu diria que é baseado em fatos reais. E é o tipo assim que eu mais gosto. Mas existem algumas implicações também nesse gênero, né? Não sei bem se classifica como um gênero, acho que geralmente esses conteúdos estão na categoria de drama ou suspense, mas eu vou chamar de gênero porque eu identifico dessa forma aí. Tem um outro lado que diz respeito às sensações de angústia, principalmente, né? Que trazem esses conteúdos, né? Eu me recordo, por exemplo, de ter assistido aquele filme Um Sonho Possível, quando eu tava ali
meados da minha adolescência, eu acho. Início da vida adulta, não lembro exatamente agora, já fazem muitos anos. E quando, tipo assim, chorei bastante com aquele filme, fiquei muito impactado com aquele filme. Quando percebi, né, quando identifiquei que se tratava de um filme baseado em história real, de um jogador de basquete, tomou, assim, uma proporção muito grande na minha concepção a respeito, principalmente, das questões socioeconômicas que certas pessoas são submetidas para além da sua vontade, né? Elas já chegam ao mundo, de certa forma, submetidas a esse sistema ou essa parte do sistema e que requer um fator, né, de motivação, etc., muito potencializado, muito amplificado para que a pessoa consiga sair disso, consiga mudar essa realidade dele e dos próximos que virão, né? Na geração dele, no sentido dos filhos e por aí vai. Ter assistido esse filme me trouxe diversas sensações que foram boas em certos aspectos, mas também muito ruins em outros, muito angustiantes. Então esse gênero, né, como eu estou chamando aqui, baseado em fatos reais, acaba trazendo essa particularidade. E não foi diferente com a série que nós vamos trabalhar aqui nesse episódio, O Psiquiatra ao Lado. Porque, primeiramente, né, vamos colocar aqui, o título é O Psiquiatra, mas vamos utilizar o termo terapeuta. A série se trata de uma relação entre um terapeuta e um paciente. E as dinâmicas envolvidas diante desse relacionamento e a postura profissional ou antiprofissional, como alguém quiser chamar, do terapeuta e a extrema vulnerabilidade do paciente. Isso gera sentimentos mais diversos possíveis. E assim, a minissérie eu particularmente achei muito bem elaborada nesse quesito, no sentido de ter dois protagonistas, um herói, um vilão, que tem também uma postura de anti-herói e de anti-vilão, digamos assim, né? O outro, né? Tipo assim, eles vão misturando esses papéis e isso faz com que, por exemplo, em certos momentos, você consiga sentir afeições com o personagem que, na verdade, era para você sentir certa repulsa, né? Se fosse olhar assim no âmbito da razão. Então, a maneira como foi organizado, foi roteirizado, foi fotografada a série, acaba algumas vezes trazendo essas sensações e você acaba se questionando também. Partindo desse primeiro aspecto, né, de ser baseado em fatos reais e trazer essas sensações, vamos ao que se trata de fato a série. A série ela retrata, né, como eu mencionei, a relação de um paciente e um terapeuta, mais especificamente um paciente chamado Marty e um médico psiquiatra, né, o terapeuta, de apelido Ike, né? Esse fato, ele aconteceu, esses episódios, né, no caso, os fatos reais aconteceram a partir ali de meados de 1881. Marty e sua irmã, Phyllis, perderam o pai, né? O pai faleceu e a partir desse falecimento começaram a acontecer alguns reajustes familiares, principalmente relacionado à ausência dessa figura que gerava uma liderança e que geria uma empresa milionária que era responsável, de certa forma, pela família. Com a morte do pai, Marty assume essa empresa e, além dele assumir essa empresa, começam a ter outros conflitos também ali envolvendo a família. Com a irmã, que ele sempre manteve uma boa relação, no sentido até de boa relação entre aspas, né? Teve sempre uma relação muito próxima e uma relação também de dependência, de submissão, vamos dizer assim. Talvez submissão não seja a palavra mais correta, mas Phyllis sempre exerceu uma postura um pouco materna, de cuidadora, pelo menos no que a série apresenta, né? Tive como assistir os episódios dos fatos reais lá para ver se era de fato assim. O que demonstra, né, desde o começo, essa certa vulnerabilidade que Marty tinha.
desde novo, por exemplo, desde pequeno, seus aniversários lá, quando criança, adolescente, mostra alguns flashbacks assim na série e tal, que vai trazendo essa sensação a respeito, né, desse princípio, dessa juventude, dessa infância e adolescência de Marty, que culminou numa vida adulta também dessa forma. E outros episódios de conflitos familiares. Um tio de Marty Phyllis, né, estava processando nos dois, principalmente Marty, pela herança desta empresa, como se ele tivesse direito mais do que Marty a herdar essa empresa. Marty também estava passando por um processo de separação com uma namorada e que, durante o relacionamento, ele havia prometido uma viagem ao México. E aí essa namorada, após o término, estava exigindo de Marty essa viagem para ela, que ele tinha prometido para ela, no sentido assim, ele teria que bancar a viagem, pagar o hotel, etc., porque ele havia prometido, como se fosse uma dívida. E isso também estava gerando alguns conflitos aí na relação. Diante de tudo isso, culminou para que Marty tivesse crises de ansiedade. A série, por exemplo, vai apresentar um momento em que Marty precisava fazer uma venda importante de tecidos. Aí aqui eu já coloco um parênteses, né, que eu não tinha relatado antes. É uma empresa do ramo têxtil, né? Vende tecidos. E aí Marty estava para fazer uma venda importante e ele não conseguia se comunicar. Acho que tinha feito o tecido tinha uma variação que o cliente não tinha solicitado. E Marty estava tentando vender para não perder aquela peça ali que havia sido preparada, e o cliente não estava aceitando, e com isso ele estava começando a ter um ataque de pânico. E, dentre outras coisas, Phyllis recomendou para que Marty procurasse, né? Fosse procurar uma ajuda terapêutica. Com isso, Marty vai procurar na lista telefônica o contato de um terapeuta, e ele encontra um terapeuta relativamente próximo, né? Que tivesse ali nas proximidades de onde ele trabalhava, de onde ele morava, né, da empresa, etc. E ele vai de encontro a Ike. Não vou arriscar aqui a falar o nome completo do médico, né? É um nome hebraico, vou chamar dessa forma aqui, então não vou arriscar. Mas aí quando vocês forem assistir a série, vocês vão ver lá. Certamente, eu vou pesquisar mais a respeito. E aí nesse encontro, nesse primeiro momento, e nos primeiros encontros de Marty com o médico psiquiatra, de certa forma é possível notar uma espécie de melhora em Marty. Algumas atitudes, o que ele passa a tomar, a postura para que ele começa a ter, né, para enfrentar alguns pequenos problemas, alguns desafios, como por exemplo jogar basquete, tomar algumas atitudes de liderança na empresa, determinar, né, delegar algumas funções, algumas tarefas. Tudo isso faz parte, de certa forma, desse começo do encontro entre os dois. Aí, conforme vai passando o tempo, o que a gente começa a perceber é que Ike encontra uma certa vulnerabilidade em Marty e ele passa a ter uma postura autoritária diante de Marty. Autoritária no sentido de que as recomendações, os questionamentos, né, as interrogações colocadas, por exemplo, num processo terapêutico, elas passam a ter uma postura, né, a ter um lugar de ordem, no sentido de faça isso, senão não vou mais lhe receber como paciente. E Marty, que estava em uma vulnerabilidade anterior, passa a perceber sinais de melhora nesses primeiros encontros terapêuticos, nessas primeiras sessões. Ele começa a construir, né, uma relação de dependência emocional, no sentido de que se ele não fizer o que o terapeuta está pedindo, o que o médico psiquiatra está pedindo, ele vai perder essa relação da qual ele já está dependente e que foi uma das coisas, né, das relações que proporcionaram as melhores atitudes dele, as melhores mudanças na vida dele. Então ele começa a construir essa espécie de dependência emocional e com isso ele passa a aceitar diversas coisas. E aí, para eu não entrar completamente nos fatos, nos episódios, assim, nos momentos, né, que foram contados na série, toda essa dinâmica, ela vai
decorrer, né, e percorrer, né, o roteiro nesse sentido em que Ike passa a explorar Marty em todos os sentidos, tanto emocional, financeiro, etc. E passa também a distanciar Marty de todas as outras pessoas que ele tinha proximidade. Aí o que acontece, por exemplo, Ike ele começa a notar algumas pessoas que têm algum vínculo com Marty e que coloca essa relação deles dois em conflito, digamos assim. Mas, conflito não seria a melhor palavra, mas eu diria em risco. Acho que talvez seja uma palavra melhor. Quando ele identifica que essa relação que Marty tem com alguma pessoa colocaria esse controle que ele exerce sobre Marty em risco, ele faz todo o possível para afastar Marty dessa pessoa. Para algumas outras relações que ele não vê esse risco, não tem esse risco aparente, ele acaba por não exercer um controle em cima disso. Então, em geral, Marty vai começar a se afastar de algumas pessoas que seriam, né, muito importantes para ele, como a irmã e outros familiares, etc. Mas mantém algumas relações com alguns funcionários da empresa, por exemplo. E aí, nessa dinâmica, a gente vai observar em alguns episódios a característica de que Ike passa a fazer parte e exercer também um controle na empresa de Marty. Ele vai, primeiramente, com uma espécie de disfarce de consultor organizacional, pelo menos para as pessoas, né, que estavam ali na empresa. Ele se coloca como se fosse... ele não deixa claro, por exemplo, né, que ele é o terapeuta de Marty. Ele é um consultor organizacional ali. E, de repente, ele passa a fazer parte da empresa quase que como um sócio, né? Delegando as tarefas, determinando o que vai ser feito, o que não vai ser feito, como vai ser feito, como vai investir ou como não vai investir o dinheiro da empresa. Ele passa a assumir dessa maneira. De maneira similar, ele passa a fazer isso também em uma casa de Marty, uma casa em um bairro muito importante, que na série em si, essa casa ela não é muito evidenciada ao que ela provocou de fato nessa história. Mas, se tratando aqui ainda da série, Ike vai com a esposa um dia para essa casa, observa que é uma casa muito interessante, onde ele poderia fazer várias coisas que ele gostaria, festas, etc., ter um lugar de veraneio e tal. E como Marty morava sozinho, ele propõe, primeiramente, como uma espécie de companhia, né? De que ele e a esposa iria fazer uma espécie de companhia para Marty, que era uma casa muito grande, seria benéfico para ele se tivesse a companhia ali e tal. Contudo, essa relação, ele passa a assumir a casa quase que como se fosse uma propriedade dele. Primeiro, ele assume o quarto principal da casa com a esposa e Marty vai para a casa de hóspedes, que seria na série é retratado com a casinha um pouquinho mais afastada e mais simples, né, com móveis mais simples, por exemplo. No segundo momento, ele passa a modificar toda a casa, fazer uma reforma completa na casa, tirar coisas da casa que tinham, por ser uma casa da família de Marty, né, que tinha sido comprada pelo pai dele, então tinha várias coisas de família que tinham um valor, né, um valor simbólico referente à lembrança, à memória que tinha das vivências ali que ele teve em família. Aí que começa a modificar isso, então modifica a cor, modifica a decoração da casa, faz Marty cortar uma árvore que tinha sido plantada junto com a mãe e tinha toda uma simbologia para a família, aquela árvore, e principalmente para Marty. Então, assim, são atitudes que Ike vai tomando de controle sobre Marty e também sobre a vida de Marty e também sobre os bens de Marty. E aí, por que é que eu falei que a série não retrata tão bem a importância dessa casa? Porque eu falei que essa série foi baseada num podcast homônimo, ou seja, um podcast que tem o mesmo nome da série. Inclusive, o podcast ele também existe em português, né? Ele foi dublado, digamos assim, para português. Tem a versão disponível. Todos os links, né, tanto da série quanto do podcast, vão estar aparecendo
aqui em algum lugar desse episódio, dependendo de onde você estiver assistindo, aqui na legenda, na descrição, em algum canto vai estar aparecendo. E aí, qual a importância que tem dessa casa, que Ike foi, né, assumindo o controle, com o podcast, que a série não retrata. Na casa vizinha morava um colunista de um jornal importante nos Estados Unidos. E agora, especificamente, eu não me recordo o nome. Mas tinha esse colunista que morava lá, que era uma pessoa assim famosa lá na cidade e tal. E ele reconhecia, né, bem entre aspas, o vizinho da casa ao lado como Ike. Inclusive o podcast, ele começa com esse tom de narrativa, né? Se você conhece o seu vizinho, que às vezes você acha que o seu vizinho é uma coisa, faz tal coisa, mas ele nem é, nem faz aquilo que você acha. Às vezes nem é o seu vizinho, ele tá ali, mas ele nem é o seu vizinho. Então não é pra todo mundo ficar com medo dos vizinhos agora não, mas é bom ficar esperto. E aí, em um dado momento, Ike desaparece. Tipo assim, Ike sumiu do mapa. Não deu mais notícias, não fez mais festas na casa. E aí esse colunista começa a achar estranho aquilo. E um cara que ele achava que era o jardineiro da casa, continuava na casa. E aí um belo dia ele procura saber cadê o dono da casa. E quando vê, o dono da casa era essa pessoa que ele pensava que era o jardineiro. E quem ele pensava que era o dono da casa, que era o médico, o psiquiatra, não era o dono da casa. Isso foi, na vida real, né, nos fatos reais, o que levou a trazer à tona esse fato real. Eu mencionei no começo do episódio que essa coisa começou a acontecer mais ou menos em 1881, quando Marty foi procurar o psiquiatra, né, quando teve o falecimento do pai e tal, e durou cerca de 28 anos. Até mais ou menos 2008, 2009, essas informações não são muito bem claras, assim, pelo menos no que eu pesquisei, alguns lugares apresentam como 30 anos, outros lugares como 28. Enfim, a série também apresenta lá como até mais de 30 anos, pelo menos o que pareceu pra mim, né? Ficou meio reduzido o texto que eles colocaram no final. E aí, assim, Marty se submeteu a esse tipo de relação durante todo esse tempo. Só no finalzinho ali, né, nos últimos anos, que ele foi se tocar de fato, perceber que ele estava sendo explorado. E quando ele tentou recorrer, né, ele foi se afastar de Ike, processou Ike em 2010, salvo engano, né? Se eu não estou enganado, foi em 2010 que houve esse processo. E o processo só foi entrar em vigor, né, só foi ocorrer, só foi, né, tramitar de fato em 2019, em meados de 2019, quando veio à tona no podcast, o podcast com o mesmo nome, trouxe à tona o caso, e o Ike, o médico psiquiatra, só foi ter sua licença médica cassada em 2021, cerca de 12, 13 anos depois ainda de que já tinha interrompido aquela relação com o Marty. E o pior ainda, né, o mais agravante, esse tipo de relação que o médico psiquiatra mantinha não foi exclusivamente com o Marty. Praticamente foram com todos os pacientes dele. Inclusive é relatado também, né, em vários casos, né, tanto na série, no podcast, em alguns artigos, algumas publicações que tem a respeito desses fatos, que, por exemplo, teve um outro paciente que havia deixado cerca de 20 milhões de dólares na herança para o médico e só foi rejeitada, né, essa herança, esse testamento, só foi rejeitado no processo, né, foi anulado a partir desse processo. Ike também chegou a receber, né, num cálculo ali que eles apresentam como aproximado, a respeito do que Marty pagou a Ike durante todo esse tempo, cerca de 3 milhões e 200 mil dólares. Então, tipo assim, o médico ele ficou milionário, de certa forma, explorando pessoas com muita vulnerabilidade emocional, muita vulnerabilidade psíquica. E assim, claro, tô fazendo esse entorno da série, não tô contando aqui nem 10% das coisas que acontecem na série, nem que estão no podcast, para que vocês fiquem curiosos, ou curiosas, né? Aí conferir a série. A série, no caso, está disponível só na Apple TV Plus. Eu imagino que, pelo menos, não é
não é um stream muito comum para as pessoas no meu círculo, das pessoas que eu conheço e tal. Que eu vejo, geralmente as pessoas assinam outros streams. E aí, de repente, você pensa, vou assistir mais um stream, vou assinar mais um stream. Tipo, não tem condição, inclusive só para assistir essa série, por exemplo. Mas o podcast, ele é gratuito, né? O podcast você tem acesso gratuitamente. Você pode pesquisar o Psiquiatra ao lado e ouvir o podcast. São 6 episódios. O podcast é relativamente curto, ali 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. E conta algumas coisas a mais até do que a própria série. E claro, não tem o efeito visual, né, de você estar ali, tipo, assistindo, vendo a imagem, como se estivesse assistindo o fato acontecendo. O que talvez dê um ar mais de drama em toda essa situação. Mas dá pra ouvir o podcast. E aí, a partir de fazer esse arrodeio, de certa forma, na estrutura do caso, do episódio, a gente vai entrar de fato no contexto que torna interessante a gente estar refletindo sobre essa série aqui no nosso podcast. Mas a gente vai falar disso rapidinho depois do intervalo. Se você chegou até aqui no nosso episódio, eu gostaria de fazer aquele convite de praxe para você curtir, comentar, compartilhar, seguir o nosso perfil aqui na plataforma que você está assistindo ou se inscrever no nosso canal se você estiver assistindo no YouTube. Nossos episódios anteriores estão disponíveis, vários temas, várias coisas discutidas. Alguns episódios são grandinhos, mas porque os temas de fato pedem com que a gente se debruce um pouquinho mais. E claro, a gente nunca consegue encerrar os assuntos, porque são assuntos muito importantes que requerem muitos debates, muitas reflexões, muita elaboração e muita construção para a gente continuar desenvolvendo esses saberes. Mas particularmente no intervalo de hoje, a gente tem uma pergunta aqui feita por um ouvinte. No episódio anterior, a Fran Oliveira deixou a seguinte pergunta: muito legal esse episódio, ótimas reflexões. Pode explicar um pouco melhor sobre a técnica TRG e por que ela pode ser feita com pessoas que tenham alguma proximidade com a psicanálise? Bom, o episódio anterior, número 5, a gente recebeu o convidado aqui, terapeuta Denis Santos, e eu convidei o Denis para vir aqui responder essa pergunta para vocês, já que ele vai ter muito mais know-how para explicar sobre a técnica da TRG para vocês. Bora, Denis! Bem, Luiz, então é uma satisfação poder estar respondendo uma questão, né, dos seus ouvintes com relação à TRG e à psicanálise. Bem, a TRG é a terapia de reprocessamento generativo, é uma terapia que trabalha profundamente nas raízes dos traumas emocionais, né, das dores emocionais. É uma terapia breve, eficaz, que trabalha nesse reprocessamento dessas memórias, dessas lembranças dolorosas que o paciente tem desde a sua infância até os dias atuais. A gente na terapia trabalha com um protocolo com 5 fases, né, com o cronológico, somático, temático, o futuro e a potencialização. Tudo isso para reprocessar toda a vida desse paciente no quesito dos traumas emocionais, dos seus momentos dolorosos, para sim esses traumas pararem de reverberar na vida desse paciente de maneira negativa. É um reprocessamento que dá uma nova visão para esse paciente sobre os fatos ocorridos em sua vida, reestrutura também todo o psiquismo do paciente. Essa é a TRG, que não necessariamente precisa que o paciente relate as experiências que ele está tendo ao vivenciar as suas cenas, as suas memórias. Ele vivencia e pode relatar as emoções que ele sentiu ao vivenciar aquelas cenas traumáticas, que não necessariamente, volto a dizer, ele precisa contar ao terapeuta. Por isso que não há um bloqueio do terapeuta para o paciente na TRG. Ele não vai se sentir bloqueado ao contar algo para alguém muito próximo dele. Não, ele nem precisa contar. Agora, ele precisa citar o quão doloroso foi reviver a cena de tal idade da vida dele. E isso é interessante, para que o terapeuta consiga fazer o monitoramento, o mecanismo de segurança, entre outros mecanismos da própria terapia. Mas, por isso, ele consegue exercer a terapia com o paciente sem o paciente falar sobre o caso, né? Então, por isso que ele vai atender ou poder atender
pacientes bem próximos, como familiares, amigos, conhecidos, sem os bloqueios normais de uma terapia da fala, como é o caso da psicanálise, que precisa da associação livre, né? Tem como sua base a associação livre, a cura pela palavra, como diz Freud, e aí precisa que o paciente realmente se abra, crie um vínculo com o terapeuta, e aí vai acontecer a transferência, a contra-transferência, e muitas das vezes vai ter um bloqueio do paciente por conhecer o terapeuta, por não querer que o terapeuta saiba da sua história, porque muitas das vezes é um vizinho, ou um familiar, ou alguém muito próximo. Essas travas a psicanálise tem com pessoas próximas, mas a TRG, a terapia de reprocessamento, não tem, pelo fato do paciente não precisar usar a fala. E nesse caso, é bom citar que realmente são abordagens diferentes, né? A psicanálise é uma abordagem, a terapia de reprocessamento faz parte de outra abordagem, como temos várias outras abordagens terapêuticas também de muita importância e de muita relevância. E a terapia de reprocessamento é mais uma dessas, né? Assim como a terapia TCC, a terapia psicanalítica também, a behaviorista, entre outras. Então, nesse caso, a gente está falando de terapias diferentes. Terapia psicanalítica, o psicanalista, e a terapia de reprocessamento, o terapeuta emocional. Lembrando que são técnicas diferentes e que fazem parte de um tratamento de saúde emocional para uma qualidade de vida melhor, mas são técnicas diferentes. Bem, sendo breve aqui nessa explicação, acho que eu consegui passar um pouco sobre o que é a TRG e a psicanálise e o porquê que o paciente, ou o terapeuta, na verdade, consegue atender familiares, amigos e pessoas próximas, diferentemente do psicanalista, tá bom? Qualquer outras dúvidas, estamos sempre à disposição e é um prazer poder participar novamente do seu programa, meu amigo. Obrigado, Denis, pela contribuição, pela participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela resposta. Fran, espero que tenha respondido, tenha sanado sua dúvida. E você e qualquer outro ouvinte aqui do nosso podcast que tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade. No Spotify tem o recurso de deixar uma pergunta. Você pode deixar a pergunta tanto digitada, né, escrita, quanto em áudio. Se você colocar sua pergunta através de um áudio, a gente pode conseguir transferir sua pergunta aqui para o nosso episódio. Aparecer sua vozinha aqui contribuindo, participando também de um episódio aqui do nosso podcast. E assim, nosso objetivo vai ser sempre tentar esclarecer o máximo possível para que sanemos as suas dúvidas a respeito dos assuntos tratados aqui no nosso podcast. Bom, antes de encerrar o intervalo de hoje e retomarmos o assunto, que vai ser polêmico a partir de agora aqui no nosso episódio, eu gostaria de fazer 2 convites. No Instagram, no meu Instagram, augustoluiz.psique, segundas e quartas-feiras, 12:30, a gente faz a live comendo o livro, fazendo a leitura ali de um livro, preferencialmente escrito por algum psicanalista ou que tenha assuntos relacionados com psicanálise, mas que não seja repleto de psicanalês, ou seja, tenha uma linguagem acessível para qualquer pessoa, para que a gente possa suscitar ali, né, a partir da leitura, algumas reflexões, discussões, enfim, trazer aí para o nosso espaço alguns temas cotidianos que sejam importantes da gente estar refletindo sobre. E nas quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos começando, especificamente na data 25 de outubro de 2023, né, dependendo do período que você estiver assistindo aqui esse episódio, um grupo de estudo no livro Como Trabalha um Psicanalista, do psicanalista, psiquiatra, médico argentino, mas erradicado lá na França, Juan Davinasio. A gente vai fazer a leitura e o estudo desse livro nas quartas-feiras aí, por tempo indeterminado, né? O quanto tempo durar a leitura. E se você estiver assistindo esse episódio aqui muito depois do lançamento, fica ligado aí nas minhas redes sociais que muito provavelmente vai estar acontecendo outro grupo de estudo aí com outros livros, outras obras, enfim, Freud, Lacan, filosofia, outro psicanalista. A gente vai estar sempre inventando essas coisas aí, esses encontros, né? Esses momentos de troca de assuntos para os pares, ou seja, aquelas pessoas que estão interessadas de fato em manter uma formação contínua em psicanálise. Lembrando que a live Comendo Livro, ela acontece no Instagram, fica disponível também para reprise no Instagram e no YouTube.
O grupo de estudo, até o momento em que eu estou gravando esse episódio, eles não ficam disponíveis para assistir a posteriori. É só para quem estiver participando mesmo, quem entrar depois vai pegar o bonde andando de onde o bonde estiver. E é assim mesmo os encontros em psicanálise, a gente vai elaborando e construindo algum conhecimento, algum saber não sabido a partir justamente desses encontros e desses momentos e de onde a gente conseguir se encontrar com a psicanálise. Enfim, os recados eram esses. Bora voltar para o nosso episódio, continuando o tema de hoje. Eu comentei no começo do episódio, quando eu trazia aqui a respeito de que a série que eu estaria recomendando e comentando aqui neste episódio, ela não se tratava, propriamente dito, de um contexto de psicanálise. O médico psiquiatra atua com uma abordagem não psicanalítica, apesar de haver ali, em alguns momentos ou outros, alguma citação a respeito de algum método, algum conceito freudiano. Contudo, não se trata propriamente de um psicanalista em atuação. Mas, contudo, todavia, porém, a série traz para a gente vários temas, vários assuntos delicados, várias questões que podem servir muito ao debate para o nosso campo, especificamente aqui do podcast, o meu campo de atuação e da maioria das pessoas que provavelmente estão ouvindo, né, os episódios aqui do podcast, que tem alguma relação direta com a psicanálise. Quando eu mencionei, por exemplo, o período de tempo que levou para que fosse identificado primeiro pelo paciente, depois submetendo a um processo jurídico, o tempo de duração para que ocorresse e chegasse a alguma conclusão jurídica, judicial, e ainda depois mais um espaço de tempo para que o órgão regulador da atuação profissional tomasse também alguma medida a respeito da atuação indevida deste profissional. A gente vai ter em torno aí algo de 43, 44 anos, aproximadamente. E isso pensando em um médico, né, que é uma das profissões mais antigas, mais tradicionais, com a regulamentação, com código de ética, etc. E que tem todo um sistema jurídico, com código penal, enfim, que pode fazer com que esse profissional responda por suas infrações, né, ao código de ética da profissão. E tivemos todo esse tempo que ele não pode ser reparado, não tem como ser reparado. Os danos causados à pessoa, né, ao paciente, aos pacientes, na verdade, né, que não foi especificamente e única e exclusivamente com o Marty, tiveram vários outros pacientes que foram submetidos a esse método duvidoso, né, incorreto, antiético do profissional. Esse período todo e os danos que esses pacientes sofreram são irreparáveis. Não tem como voltar no tempo e evitar para que aquilo aconteça. Não tem como tomar necessariamente uma atitude a partir de hoje, né, a partir do momento ali em que foi constatado, que foi julgado. Não tem como tomar ali uma atitude que faça com que apague tudo o que aconteceu. E aí, a gente tem um aspecto delicado, especificamente na profissão do psicanalista, e especificamente aqui no Brasil, porque ela se trata de uma profissão não regulamentada. Ou seja, na verdade, um psicanalista ele não é uma profissão, não é um profissional regulamentado. O que significa ser uma profissão regulamentada? Uma profissão regulamentada no Brasil, ela passa por um escopo, né, uma exigência de formação daquele profissional. Então, por exemplo, se um psicanalista fosse uma profissão regulamentada hoje,
muito provavelmente teria toda uma ementa, toda uma estrutura de formação daquele profissional com as exigências mínimas necessárias que todo currículo formador teria que cumprir a essas exigências mínimas e as exigências, não exigências, né, mas as possibilidades extras. E aí poderia direcionar, por exemplo, para alguns caminhos que cada instituição ficaria incumbida a seu interesse, no caso. Por exemplo, se tratando do psicólogo, a gente vai ter algumas instituições que formam psicólogos muito direcionado para a área de saúde. O curso de psicologia frequenta, está instalado em um campo de saúde e está ali próximo das outras formações de saúde, como nutrição, medicina, enfermagem, etc. Em outras instituições, a formação de psicólogo, né, o campus de psicologia, a faculdade de psicologia, está inserida mais próxima das formações de humanidades. No caso, filosofia, sociologia, ciências sociais, assistências sociais, ciências políticas, etc. Então, isso são possibilidades, mas que as duas instituições, por exemplo, estão ali cumprindo os requisitos mínimos de formação desse profissional que está atrelado ao MEC. Então, o MEC determina qual é essa composição mínima do currículo de formação desse profissional. E a partir desse currículo de formação regulado pelo MEC, ao formar esse profissional, né, as instituições ligadas ao MEC formar esse tipo de profissional, esse profissional vai exercer a sua profissão submetida a uma instituição ou a um coletivo regulador da atuação profissional. No caso, geralmente, né, os conselhos federais e conselhos regionais. No caso da psicologia, tem o Conselho Federal de Psicologia, que reúne todos os conselhos regionais de psicologia. A medicina tem o Conselho Federal e o Conselho Regional de Medicina. Engenharia e Arquitetura tem o CREA. Enfim, várias profissões regulamentadas têm esses órgãos que regulam a atuação profissional. Nessa regulação da atuação profissional, o que vai acontecer é uma verificação, de certa forma, de quem está cumprindo ao código de ética da profissão ou o regimento da profissão, e serve vou botar assim um termo, né, policiador, de polícia, né, de investigadora e jurídica desse campo de atuação. Então, por exemplo, você enxergar um profissional que está infringindo o código de ética, você pode fazer uma denúncia desse profissional ao conselho regional qual ele está ligado. Então, por exemplo, o psicólogo ele é obrigado a divulgar o seu trabalho com o seu código de inscrição, ou seja, o seu CRP. E aí, se esse profissional ele está prometendo algum tratamento ou fazendo algum método, que não é permitido para que esse profissional pratiquem, você pode fazer uma denúncia e vai ter uma investigação e esse profissional pode ter a sua licença de atuação revogada, né? Então, no caso, ele vai perder a possibilidade de atuar enquanto profissional. Isso aí pode ter uma variação ou não, dependendo do crime, digamos assim, né, da infração que esse profissional esteja cometendo. Pode ir para uma jurisdição civil, enfim, um código penal, ou não. Pode ficar só em torno ali mesmo dele perder a licença profissional e ter que escolher uma outra profissão para exercer e fazer como ganha-pão. A psicanálise, ela não contém esses mecanismos. A psicanálise está no Brasil hoje como uma ocupação. Ela está na categoria de ocupações. Então, o fazer profissional, o fazer do psicanalista não é uma profissão, é um ofício, é uma ocupação. Por isso, não tem uma estrutura de formação do profissional e não tem uma instituição reguladora dessa atuação profissional. Ou seja, no primeiro momento, na formação, não precisa submeter-se ao MEC. Apesar de termos, né, aí propostas de cursos de graduação, mas ainda não está submetido a uma regulação do MEC, a uma exigência mínima de formação do MEC. É uma proposta aí que estamos
vendo o acontecer dela sem saber exatamente se vai culminar ou não numa regulamentação da profissão, numa constituição ou não de órgãos reguladores. Por não ser uma profissão regulamentada, a formação do psicanalista ela é livre, ela se dá através de cursos livres. O psicanalista ele pode se formar fazendo algum curso livre por alguma instituição que ofereça esse curso livre de formação, sem ter a exigência de ser uma instituição ligada ao MEC. Ao mesmo tempo também que um psicanalista ele pode se tornar psicanalista sem passar por um curso livre de formação, ou seja, tendo contato, por exemplo, com as obras de psicanálise. Ou pode se enquadrar aí como um charlatão de fato, sem ter curso nenhum de formação, sem ter lido obras nenhuma, mas simplesmente por essa abertura de possibilidade, ele abrir um espaço, colocar lá o nome dele de psicanalista, começar a receber pessoas, fazer um método duvidoso lá e, enfim, está, de certa forma, cometendo uma espécie de estelionatário, né? De estelionato, na verdade. Enfim, o meio psicanalítico, ele tem tem essa dificuldade de organização, vou usar esse termo, e de controle a respeito dos bons e maus profissionais, né? Os bons e ruins profissionais, diante de não ter essa estrutura formadora muito bem definida. O que faz com que a gente só tome conhecimento se aquele que se diz ou aquela que se diz psicanalista é ou não um bom profissional a partir do contato, a partir do convívio, a partir do contato ali interpessoal, nas vivências, durante os espaços de convívio de formação, ou a partir do contato com, eventualmente, conteúdos criados, né? Artigos, enfim, textos escritos e publicados, seja na internet, ou seja em livros, periódicos e afins, ou seja num contato direto através de uma submissão a um processo psicanalítico, né? Um processo terapêutico. Então, diante dessa dificuldade, a gente pode ver com bastante frequência pessoas tendo uma péssima experiência com algum profissional que se diz psicanalista, porque esse profissional pode não ter entendido, né, compreendido muito bem a ética na formação e na prática da psicanálise. E por ter essa brecha hoje ainda no Brasil de uma formação livre, de não ter um órgão regulador da profissão, algumas pessoas usufruem dessa liberdade para encontrar isso um meio de ter benefício diante de outras pessoas, ter um benefício financeiro, no caso. Alguém que vai se submeter ou se disponibilizar a fazer atendimentos psicanalíticos sem ser um psicanalista, sem viver a psicanálise em sua formação, que é complexa, que é densa, que é difícil, não é fácil lidar com essa formação. Alguém que se submete a isso, ele não está pensando, ou ela não está pensando, em gerar um benefício às pessoas que estarão tendo contato com ele. Eles estarão pensando em, diante dessa liberdade, né, bem entre aspas, diante dessa liberdade, eles estarão pensando em usufruir financeiramente dessas pessoas. As pessoas entrarão em contato, montarão uma agenda de atendimentos, uma cartela de clientes e vai mensurar mais ou menos quanto ele está ganhando, quanto ele está gastando para exercer isso e fazer dali seu meio de vida. Claro que nós que estamos no campo da psicanálise, que nos debruçamos diante de estudar e de se implicar com essas dificuldades, sabemos que muito provavelmente e na grande maioria das vezes isso não se sustenta. E isso não se sustenta porque, primeiro, que para fazer com que um processo psicanalítico de fato aconteça, requer muito trabalho. É muito difícil. Não é simples compreender os mecanismos, as técnicas para que um processo psicanalítico aconteça.
Se esse processo não for muito bem elaborado, a pessoa que está tentando se submeter a esse processo no sentido de ser um paciente, ela não manterá esse processo. Ou seja, pode fazer 1, 2, 3 sessões, 5 sessões, enfim, e de repente encontrar ali, ter um péssimo encontro, né? Melhor dizendo, ter um péssimo encontro, não ter uma relação bem estabelecida, não encontrar com aquilo que ela de fato esperaria que acontecesse, ver ali muitas coisas indevidas acontecendo. Então, com isso, a gente espera que, e vê, né, na maioria dos casos acontecendo, com que isso não se sustente. Então, geralmente, aqueles que se enquadram dentro do campo dos charlatões que tentam praticar psicanálise dessa forma, não conseguem se sustentar, não conseguem manter uma clínica, não conseguem manter uma cartela de clientes, justamente por essa dificuldade. Primeiro que captar clientes, né, pacientes, não é uma coisa tão simples, né? A gente sabe das místicas, né, dos estereótipos e dos estigmas que tem a respeito da busca de um processo terapêutico. E a maioria dos pacientes que chegam na clínica, eles chegam através de recomendação. E para que você seja um profissional recomendado, em geral, é preciso que você conviva no meio entre psicanalistas, que você esteja ali fazendo uma troca entre os pares, que é um dos fundamentos da formação da psicanálise. Apesar dela ser uma formação livre, não significa que você vai fazer um curso de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, que seja, e vai a partir disso aí se considerar psicanalista. A formação em psicanálise é uma formação contínua que vai durar durante toda a vida de atuação profissional. Eventualmente, esse profissional só vai deixar de estudar, só vai deixar de se debruçar sobre a formação psicanalítica no momento em que ele considerar que não vai mais receber pacientes, que não vai mais atender, que vai, digamos assim, se aposentar. O que talvez não seja uma coisa muito possível de acontecer. Geralmente a gente vê psicanalistas muito antigos, assim, muito velhos, quase dinossauros ali ainda atendendo, porque a psicanálise ainda permite isso, né? No sentido prático da coisa. É possível que enquanto você tiver certas capacidades cognitivas de escuta, de fala, de locomoção ali para fazer os atendimentos, você consiga manter durante toda a sua vida e talvez o psicanalista não consiga, de fato, nunca se desligar disso, né? Pode eventualmente diminuir a quantidade de pacientes que recebe por dia, por semana, enfim, mas se desligar completamente dessa função, eu imagino que seja muito difícil. Particularmente, não conheço ninguém que tenha sido psicanalista e que diga, fiz 70 anos e não atendo mais ninguém. Nunca vi isso. Mas, enfim, uma outra problemática também, né, colocada diante dessa constituição da atuação e da formação psicanalítica no Brasil, é que várias instituições, vários espaços usufruem também dessa liberdade para vender cursos de formação em psicanálise e considerar a formação de psicanalista facilitada nos seus termos mais amplos e com as distorções que dizem respeito aos seus interesses. Freud postulou, durante a sua obra, e todos os psicanalistas sérios compreendem isso muito bem, que a psicanálise ela se constitui, né, tanto na sua atuação quanto na sua formação, de maneira leiga e laica. O que significa ser leiga e laica? Leiga significa que ela não vai ser restrita a um tipo específico de profissional, ou seja, ela não vai ser restrita a médicos e psicólogos, por exemplo, ou profissionais de saúde, por exemplo. Do tipo, você precisa ter um curso de formação superior em saúde para poder se tornar psicanalista. Isso não vai acontecer, não é uma exigência. Existem algumas instituições que têm ali convencionadas que precisa ser médico ou médico ou psicólogo para poder iniciar, né, o seu ingresso nessa instituição. Existem outras instituições que não têm essa exigência. Existem outras instituições que têm a exigência do nível superior
mas independente da formação em nível superior, se é graduação, bacharel, tecnólogo ou licenciatura, independente da área, se é humanas, exatas ou ciências naturais, independe, você pode estar ingressando, né, nessa instituição para ter a sua formação contínua em psicanálise, mas a regulamentação, não é um termo muito bem colocado assim, mas a estrutura da atuação no Brasil, ela não exige que ninguém tenha curso superior. É uma convenção, um consenso comum de que uma formação qualquer em nível superior vai proporcionar para aquela pessoa uma capacidade de raciocínio complexo que seria fundamental para uma formação em psicanálise, que a formação de nível médio não capacita a pessoa para esse nível complexo de raciocínio e de elaboração intelectual, digamos assim. Mas ainda assim não é uma exigência o nível superior e não é restrito a campos específicos ou profissionais específicos. Por isso, é uma formação leiga. A psicanálise, ela é leiga. E ela é laica pelo sentido de que ela não corresponde a nenhum dogma, a nenhum juízo moral ou juízo de valor específico ou inerente, principalmente, a alguma religião. Então, por exemplo, é uma coisa inconcebível, incoerente, totalmente desvirtuada, deturpada, a psicanálise cristã. O termo psicanalista cristão, ele é um equívoco. Isso não significa dizer que alguém que é psicanalista não pode ser uma pessoa cristã. Ele pode ser uma pessoa cristã, ele pode ir para a igreja todo domingo, ele pode orar, pode ser missionário, pode ser padre, pode ser bispo, pode ser papa, pode ser o que ele quiser ser, dentro da instituição, da religião, pode ser pastor, pode ser de qualquer religião cristã, igreja, ele pode ser. Agora, a psicanálise que ele faz, que ele pratica, numa clínica, não pode jamais ser cristã. Isso é um equívoco. Isso é completamente errado. E aí a gente vai se deparar na internet, em vários lugares, com igrejas ou instituições ligadas a alguma igreja, na maioria das vezes ligadas a alguma religião de matriz protestante, né, que fazem parte das igrejas tidas como evangélicas, né, aqui no Brasil, que vem da corrente do protestantismo. E essas instituições oferecendo uma formação em psicanálise com esse viés do cristianismo. E aí isso infringe completamente todas as regras, toda a ética exigida na praxe psicanalítica. Por quê? Vai infringir primeiramente essa questão de que a psicanálise ela é leiga e não diz respeito ao juízo moral, juízo de valor que aquela pessoa que está ali enquanto psicanalista tem. Ele não pode jamais direcionar isso ao seu paciente. Ou seja, tomemos como exemplo que alguns religiosos, né, alguns cristãos vão tomar ali a partir da Bíblia que a homossexualidade ela é contra as leis de Deus. Então, esses, entre aspas, profissionais vão tender a fazer uma correção daquelas pessoas que estão ali em conflito justamente por causa da sua sexualidade. É completamente contrário também à prática cristã o adultério. E, em diversos momentos, por exemplo, vai se deparar com pacientes que estejam ali relatando casos de adultério, casos de infidelidade, né, de conflitos ali relacionados tanto ao sentir quanto ao ato de fato, em detrimento do seu relacionamento, ou do seu casamento, matrimônio, por aí vai. E a pessoa também pode tender a ter um comportamento corretivo. E isso não cabe à psicanálise, ao psicanalista. Então,
citando só isso como exemplo, bastante polêmico e que cabe diversas discussões, para entender e tentar direcionar vocês mais ou menos o porquê certos tipos de psicanálise, que alguns tentam criar essas denominações e tentam vender de alguma forma, tanto quanto formação, tanto quanto prática clínica, quanto profissional disponível, não condizem com a psicanálise, estão totalmente equivocadas e deturpando o fazer psicanalítico, o saber psicanalítico e a construção dessa área do conhecimento a partir dos princípios dela. Então tá vendo toda essa deturpação aí da teoria, dos conceitos, da prática psicanalítica. Bom, e aí você pode me perguntar então, como você vai saber se alguém é um bom psicanalista ou não diante de todas essas complexidades inerentes a esse campo? Essa pergunta surgiu em uma caixinha no Instagram, respondi também em vídeo, mas reitero aqui no episódio do podcast, para quem assistir, para quem estiver chegando até esse momento, para escolher um bom psicanalista, eu recomendaria primeiro que você pesquisasse sobre. Quando apareceu fulano psicanalista, atende presencial, atende online, cobra tanto por sessão, pô, achei interessante, acho que cabe no meu orçamento, acho que eu tenho, é acessível para mim. Vou procurar saber aqui se ele é bom. Pesquisem, veja como foi a formação dele, veja que profissional, que profissão ele fez anteriormente, né? Que geralmente hoje, como o curso, a graduação, por exemplo, em psicanálise não formou ninguém ainda, né? Está na metade da formação da primeira turma. Você não vai encontrar nenhum psicanalista que tenha sido formado na graduação. Mas vai ter psicólogos, vai ter médicos, vai ter filósofos, vai ter assistente social, vai ter enfermeiros, vai ter professores, pedagogos, enfim, vários profissionais. Veja onde foi que ele se formou, como que ele se formou, né? Que tipo, se não se formou também, não necessariamente tem problema. Mas se ele tem alguma formação anterior, há uma possibilidade maior de que ele seja um bom profissional, porque ele está inserido ali num espaço onde há uma construção mais elaborada de uma atuação profissional, com princípios, com valores, com ética, respeitando a ética. No segundo momento, olhe, verifique, né, os espaços de psicanálise que ele frequenta. Se é uma instituição séria que ele está frequentando, geralmente são reuniões semanais que acontecem. Quais os outros psicanalistas que ele mantém contato, que ele mantém algum vínculo, que ele elabora alguma coisa, que ele constrói alguma coisa, que ele produz algum conteúdo, sei lá, participa de podcast, faz live no Instagram, participa de vídeos, comenta vídeos, publica artigos, faz textos, tem algum projeto social, alguma coisa em conjunto com outro profissional. Isso também faz parte de você reconhecer, de você ter pelo menos uma noção de que ali é um bom profissional, de que ele vai ter uma boa prática, muito provavelmente. Claro, ele ser um bom profissional não significa que a sua psicanálise vai acontecer de fato com aquela pessoa. Existem outras particularidades inerentes a esse processo de instauração de uma análise, né? Processo de identificação, processo de transferencial, mas que aí, digamos assim, ultrapassa a barreira do bom e do ruim profissional, no caso, né? Já não é muito nesse âmbito, é no âmbito mesmo ali da relação, de uma espécie de química, digamos assim, né? É aquele tipo de coisa. Existem pessoas, não necessariamente elas são pessoas más ou pessoas boas, só porque você não conseguiu ter um tipo de relação com ela, uma amizade, enfim, um coleguismo ou alguma coisa do tipo. E, claro, verificando se essa pessoa, a formação que ela teve, quais os espaços, como que ela participa nesse campo da psicanálise, se ela tem uma presença, se ela está frequentando espaços de formação, se ela está fazendo essa troca com outros profissionais psicanalistas, verificando tudo isso, você pode, beleza, vou entrar em contato, vou marcar um horário, vou fazer algumas sessões, vou começar, vou ver se eu consigo pagar, etc. E manter, né, esse processo terapêutico. A partir desse terceiro momento, né, no contato, você vai ter as suas impressões próprias. Na partir do contato, você chega às suas conclusões de se foi um profissional bom para você ou não, se ele falou alguma coisa que você não gostou, que você não acata aquilo, enfim. Não tome
essa experiência específica com esse profissional como uma regra geral, como se todos os outros psicanalistas fossem agir da mesma forma. Ah, não gostei desse profissional porque ele é calado, ele não fala nada. Não gostei de psicanalista, psicanalista é tudo calado. Não, um foi calado, não quer dizer que todos os outros serão calados demais. Outras pessoas podem reclamar, meu psicanalista não me deixa falar. Eu tento falar, mas ele fica falando o tempo todo, colocando coisa ali e tal. Bom, aí já há uma discussão a respeito da técnica aí, se é psicanalística mesmo ou não, mas não significa que essa experiência particular possa ser universalizada, ou seja, possa ser direcionada para todos os outros profissionais. Então, caso você tenha uma experiência terapêutica ruim com um profissional, não direcione isso para todos os outros e tome isso como estigma para você evitar tentar iniciar de fato um processo terapêutico. Procure outros profissionais, outras profissionais e faça as experiências até de fato você encontrar alguém que você consiga passar por um bom e um longo processo terapêutico e resolver as suas questões e de fato ter uma melhora na sua qualidade de vida. Se você chegou até o final desse episódio, muito obrigado por ter assistido, por ter estado aqui comigo mais uma vez. Como eu falei no intervalo, alguns episódios chegam a ser grandinhos porque a gente traz assuntos aqui realmente complexos e delicados de serem discutidos, que a gente não consegue reduzir a 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos de conteúdo. Claro, pretendo trazer algumas coisinhas rápidas depois, alguns conteúdos mais curtos, alguns episódios mais curtos, mas contudo, nesse momento agora, a gente tem trazido algumas coisas que são um pouco polêmicas, né? Como a graduação, a faculdade, a formação da psicanálise, e agora no episódio de hoje, a situação em que a psicanálise se encontra, principalmente no Brasil, e tomando a referência da série mencionada e recomendada na primeira parte do episódio, a dificuldade de se encontrar bons profissionais e o risco de se encontrar um péssimo profissional e se submeter a um procedimento terapêutico duvidoso. Então, diante disso, muito obrigado a você que está assistindo, que está aqui firme e forte acompanhando os episódios. Não esquece de seguir o nosso perfil aqui ou se inscrever no canal, dependendo de onde você estiver assistindo. Se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, não se acanhe, interage com a gente aqui, mostre que você está assistindo, mostre que você está aqui comigo compartilhando e está curioso, está com dúvida ou gostou de alguma coisa proposta ou comentada aqui. Deixe seu comentário. Se é no YouTube, deixa na abazinha de comentários. Se você estiver assistindo, ouvindo, em algum stream de áudio, vai lá no Spotify, clica ali, deixa seu comentário em áudio ou em chat mesmo. Pode deixar sua dúvida, a gente responde nos episódios posteriores aqui. Não esqueça também de me acompanhar nas outras redes sociais. Verifica lá no site da gente também, augustoluiz.com.br. Tem muita coisa acontecendo, a gente está reunindo tudo que fazemos aí a respeito dessa transmissão da psicanálise. Lá no site você encontra o podcast, encontra a live comendo livro, encontra as propostas de grupo de estudo, encontra o blog para ver artigos, enfim, né? Artigos do blog ali que a gente vai comentando alguma coisa específica, algum assunto específico. Enfim, tem tudo isso aí sendo elaborado e acontecendo em torno aqui da nossa construção e do nosso espaço de transmissão de psicanálise. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu!